É claro que os pioneiros, eles não tinham treinamento em filosofia. E, portanto, quando a gente fala dessas categorias, a gente usa e tenta resumir aquilo que eles escreveram, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles diziam. É mais ou menos, eu gosto de pensar dessa maneira, quando a gente vai discutir a missiologia de Paulo. Paulo não deixou nenhum tratado sobre missiologia. Paulo sequer usa a palavra missiologia. Mas a gente percebe que o conceito está lá. Então você vai ver que existem vários termos aqui que não aparecem na literatura dos pioneiros. Mas o conceito está lá. E o que é mais importante, nós vamos trabalhar com esses conceitos. Então, o primeiro desses conceitos, que é fundamental para qualquer discussão teológica e também sobre a discussão da salvação, a soteriologia, é entender um pouquinho sobre o ser que salva. Quem é esse Deus? E aí a gente tem uma discussão que é ontológica sobre a natureza do ser. Eu vou fazer uma breve recapitulação para a gente entender como os pioneiros eles recuperaram esse conceito do Deus bíblico. Para a gente entender isso, é preciso a gente se lembrar que durante toda a Idade Média, a Igreja Católica, ao tratar sobre Deus, sobre o ser que compõe a realidade, usou categorias do pensamento grego. Então, quando você vai a Tomás de Aquino, a Santo Agostinho antes dele, você percebe uma discussão que é pautada por Platão, por Aristóteles. Como é que eles veem Deus? Como é que eles enxergam a natureza de Deus? Bom, Deus é um ser perfeito, Deus é um ser eterno, mas para que ele seja perfeito e eterno, ele não pode passar por variações, ele não pode ter mudanças, ele não pode ser sujeito à passagem do tempo, ele tem que estar alheio ao tempo. Então, para que Deus fosse de fato alheio à passagem do tempo, ele tinha que estar fora do tempo. É claro que os filósofos eles não descartam por completo os deuses do Olimpo, mas eles estabelecem que existe um Deus Supremo, e esse Deus Supremo, sim, ele se encontra fora da ação do tempo. Ele é um ser que não se move, ele não sofre variação, ele é perfeito, ele é inacessível, intangível. E de certa maneira, boa parte desses conceitos foram sendo então vinculados ao Deus da Bíblia, porque essas categorias foram importadas e então começaram a compor o quadro que esses pensadores medievais tinham a respeito de Deus. Quando a gente vê a hermenêutica de Miller sendo aplicada no século XIX, a gente percebe que há uma retomada, há uma recuperação de muitos conceitos bíblicos, especialmente no que diz respeito à tipologia, ao estudo das escrituras. Só que os pioneiros adventistas, após o desapontamento, eles foram um pouquinho mais longe. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já em 1846, num artigo que saiu num número especial da Dendal, Cruzier, ele fala a respeito da eternidade de uma forma mais dinâmica. Então, quando o Cruzier estabelece isso, ele está mostrando para a gente que os pioneiros adventistas acreditavam em um Deus que era um Deus eterno, é verdade, mas que está dentro do tempo. E é muito fácil da gente entender isso. Porque quando a gente pensa nas profecias de tempo, especialmente a grande profecia responsável pelo surgimento do movimento adventista, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a gente tem que se lembrar o seguinte: algo vai acontecer dentro de um período de tempo no céu, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse santuário está no céu. Então, no céu existe passagem de tempo, existe modificação, existe uma obra a ser feita. Veja, dentro da concepção clássica da teologia, isso é impossível, porque o lugar onde o tempo não passa é o lugar estabelecido para Deus. A eternidade é entendida dessa maneira, como um lugar onde o tempo não passa. Agora, os pioneiros adventistas, eles estabelecem algo diferente.